Olá pessoal, vamos trabalhar questões de matemática, especificamente porcentagem, direcionada aqui para o concurso de Parauapebas, beleza? Eu sou o professor Messias Soares, curta o vídeo aí se você gostar, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para você receber os nossos vídeos, tá? E se preparar cada vez mais aí para os concursos. Vamos trabalhar então nas questões. Muito bem, pessoal, olha só. Primeira questão diz assim: um hospital conta com 60 leitos e, após reforma, ficará com 78 leitos. Qual o percentual de aumento da quantidade de leitos após a reforma? Então, gente, bora trabalhar aqui com o antes e o depois. Veja bem, nós temos aqui em relação à reforma, antes, quantos? 60 leitos. E depois da reforma, passou a ter quanto? 78 leitos. Certo ou não? Vou ajustar isso aqui. 78 leitos. Muito bem. Ou seja, considerando aqui o antes e o depois, houve um aumento naturalmente, né, de leitos. Então, se foi de 60 para 78, então houve um aumento de 18 leitos, correto? Feito isso, gente, vou trabalhar com vocês, na maioria das questões, um padrão, mas não quer dizer que eu não dê um comentário aqui ou ali para a gente ter uma outra possibilidade de saída, tá? De solução. Muito bem, nesse caso aqui, por exemplo, ó, padrão, como é que seria? A gente coloca assim: dado real e dado percentual. Aí monta a estrutura, ó, que é uma proporçãozinha. Aqui, ó, a razão das informações reais e a razão das informações percentuais correspondentes. Então, o que eu tenho aí são, como é a porcentagem relativa ao que tinha antes, então antes tinha 60 leitos. E lá era quanto? 100%, era o todo. Em porcentagem, o todo é sempre 100%. Aí, agora que houve um aumento de quanto? De 18 leitos, esses 18 leitos correspondem a quantos por cento do número de leitos que tinha antes, né? Então, qual o percentual de aumento? Então, em relação a quem? Ao que tinha antes, tá? Então, feito isso, gente, tá? Feito isso, é só ajustar o cálculo por proporção, tá? Então, aqui, ó, só revendo. 60 unidades era o que tinha, então era o todo, 100%. Aumentou 18, então isso aumentou em quanto? X%. Então, bora aqui fazer, né, o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. Então, aqui eu tenho, ó, 60 vezes x, 60x, e no outro eu tenho 18 vezes 100, multiplicando direto vai dar 1.800, certo? Aí tem, ó, x que é igual a 1.800, e aí divide por quanto? Por 60. Lógico, aproveite aqui, ó, cancele um zero, ok? Cancele um zero. Bora fazer outra coisa aqui, ó. Dá para dividir 18 por 6, gente. Dá para dividir 18 por 6. E 18 por 6 dá 3, ó. Atenção aqui para não se perder. 18 por 6 dá 3, mas bem aqui ainda tem um zero, ó. Então, ficaria então em 30%, ó. Prontinho, tá aqui o esqueminha, ó, tá? Fechou a questão aí, já posso marcar aqui na letra B como alternativa correta, beleza? Bom, vou fazer o seguinte também, vou te dar aqui uma outra dica, tá? A gente vai ter questões lá para frente onde a gente pode usar esse outro recurso aqui, olha só. Toda vez que eu quiser uma porcentagem de um determinado valor, é só lembrar o seguinte, ó, tem uma razão aqui. Se eu quiser saber a porcentagem da parte em relação ao todo, é só pegar e dividir a parte pelo todo. Só isso, ó. Então lá, como eu quero saber a porcentagem de aumento, essa porcentagem, ela corresponde a quanto? A 18. E quanto era o todo? Era 60.
E aí eu vou dividir 18 por 60, certo ou não? Antes de dividir, lógico, eu vou quebrar meu galho, né? Eu vou me ajudar. Eu posso dividir aqui todo mundo por 6, ó. Então, 18 por 6 dá 3 e 60 por 6 dá 10. Ou seja, vou reescrever aqui, ó. 3 sobre 10, gente, é 0,3. Ou ainda 0,30. Opa, bora reescrever aqui. Vai dar 0,3 ou ainda 0,30. Eu posso botar um zero depois, não altera nada. E esse 0,30, gente, ele vale exatamente o quê? 30%, tá? E aí a gente aproveita. Toda vez que você tem um número decimal, tá? Um número decimal que tem essas duas casas decimais aqui, ó. Essas duas casas passam a representar a parte inteira e aí é só botar aqui o porcento. Então, 0,3 ou 0,30, fica melhor aqui representado, as duas casas decimais, vale quanto? 30%. É uma outra maneira de você chegar também na porcentagem. É quando você quer a porcentagem da parte em relação ao quê? Ao todo. Tudo bem? Tá aí, gente, letra B na questão número 1 e vamos seguir, vamos fazer mais questões. Temos um enunciado aqui que diz assim, ó. A Secretaria de Estado de Saúde Pública, SESPA, informa que de 11 de agosto a 14 de dezembro aí lá de 2019, foram notificados 208 casos suspeitos de sarampo, dos quais 59 foram confirmados. Eu vou marcar isso aqui, gente, olha só. 59 confirmados. 79 descartados. Opa! E o que tem mais lá? 70 ainda permanecem em quê? Em investigação, tá? Muito bem, então vamos lá. Tem a fonte, né, aqui o site de um liberal. Vamos lá. De acordo com o texto, o percentual de casos confirmados ou que permanecem em investigação é equivalente a aproximadamente quanto? Então, olha só, o que ele quer aqui, é o confirmado ou que permanece em investigação, mas representado em forma o quê? Percentual. Então, gente, como é um ou outro, eu vou ter que pegar as duas partes e somar, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Confirmados, quantos são? 59. Então, os confirmados são 59. Que mais? Os permanece em investigação. Está aqui em investigação 70, tá? Então, nós temos 70 ainda em investigação, tá ok? Muito bem, então agora a gente vai ter que trabalhar a análise, tá? Então, como ele quer entre confirmados ou os que permanecem em investigação, bora aqui pegar os dados, ó. 59 confirmados e 70 que permanecem em investigação. Então, aqui, ó, nós temos um total, bora somar aqui, ó, 9 e 5 mais 7, 12, tá? 5 mais 7, 12. Então, eu tenho 129, tá? 129 casos aqui nesse conjunto. E o problema também informa que o total de casos aí, ó, foi quanto? 208. Então, esse 129 está no conjunto dos 208, tá bom? Então, vamos lá. Pegar aquela ideia da questão anterior, tá bom? Ficaria assim, ó, real, percentual, e aí a gente monta o problema. Vamos ver. Seria assim, 129 é o que eu quero saber. 208
é o total, ou seja, é o 100%, tá ok? Então eu tenho aqui, ó, 208 vezes x e 129 vezes 100. Bora pro braço aqui, ó. 129, bota os dois zeros, né? 129 vezes 100, 12.900, tá bom? E x é igual a quanto? X é igual a 12.900, ok? E o 208 passa dividindo. E aí tem que ir para o braço, né? Bora fazer conta mesmo. 12.900 dividido por 208. Galera, uma coisa importante, tá? Como ele quer um valor aproximado, imagino que vai aparecer casa decimal. Como os valores aqui são totalmente, ó, distantes um do outro, talvez o primeiro valor que a gente coloque no quociente já nos ajude a fechar a questão. Bora dar uma olhada aqui. Olha só, 1.290 por 208, tá? Será que dá 1? Vamos lá. 1 vezes 208 dá 208. Vai passar muito longe do 1.290, tá? Será que dá 3? Ó, 208 vezes 3, se fosse 200 vezes 3, dá uns 600. Então não dá muito mais que 600, que está longe de 1.290, né? Será que 6... Bom, se 3 dá 600 aproximadamente, 6 dá aproximadamente 1.200, que aqui é 1.290. Então já é mais adequado, né? Você usar aqui um 6. Então é para você não ficar ali, simplesmente sair chutando qualquer valor. Lembra que a resposta está aqui na alternativa, então é aqui que você pode buscar a possível solução ou possível valor para usar aqui. Então bora ver o que acontece, ó. Vamos botar o 6. Tá? 6 vezes 8 dá 48. 6 vezes 0 dá 0, mas foram 4, né? Então fica 4. 6 vezes 2, 12. Veja, ó, perfeito. Cabe sim aqui, ó, tá? Então vamos lá. Subtraindo eu tenho 10 menos 8, que dá quanto? 2. 9 menos 4, que dá 5, e aqui vai dar 0, ó, né? 2 menos 2 e 1 menos 1. E aí você vai baixar aqui o 0. Então vai dar 520 aqui por 208. Porém, gente, eu já posso marcar aqui a letra C, porque eu não tenho nenhuma outra alternativa que comece com 6, né? Nesse caso aí. E nem tem um outro valor muito próximo, né? Tipo 62, 63, 65. Não tem. Então, como já começa com 6, na minha prova lá, já que o tempo está correndo, eu já posso parar aqui, tá? E marcar a letra C, tá? Vamos fazer aqui. Bora pegar a opção dele lá. 2, beleza, 2. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 0, 0, mas foi 1, então fica 1 aqui. E 2 vezes 2, 4, ó. Então dá sobra mais de 100 unidades aqui. Vou fazer um cálculo rápido aqui, ó. Vai sobrar 104 unidades. Então vai dar mais do que 62. Mas eu não tenho um 63, ó. Foi o que eu falei ainda agora, que me deixasse alguma dúvida. Então, como o problema já me dá o respaldo de que é o quê? Um valor aproximado, então esse 62 aqui vai corresponder à resposta na questão de número 2. Tranquilo? Vamos fazer mais? Olha só a terceira. Diz assim, gente. As questões de matemática nessa prova representam quanto? Então, na verdade, você tem aqui uma tabela com a distribuição das disciplinas de uma prova, né? A prova objetiva. E aí um detalhe para observar, tá? Número de questões por disciplina e lá no final o total de quê? De questões. E aqui, gente, o valor de cada questão, tá? Então, tipo, português, cada questão de português tem peso 2. Cada questão de legislação, bem aqui, ó, tem peso 6 e assim vai. E aqui no final você tem o total de pontos. Então, por exemplo, 10 questões de português, ó. Com o valor 2, com o peso 2, são 10 vezes 2, então ela vale 20 pontos, né? Aquela prova lá de legislação que tem 5 questões apenas, mas tem um peso 6, vale 6 pontos cada uma, né? Então dá um total de quê?
de 30 pontos, tá? Então, observar aí o que nos apresenta a tabela. Só lembrando que, como se trata de pontos, no final ele vai obter aí até 100 pontos, tá? Então, 40 questões ou o quê? 100 pontos. Aí, o probleminha focou em quê, gente? Focou na parte de matemática. Então, aqui, ó, na matemática, vamos lá. Matemática tem o quê? 5 questões, tem 10 pontos. Bora olhar aqui. Tem 40 questões no total, sendo 100 pontos no total. Tudo bem? Por que eu estou fazendo toda essa marcação, gente? Por causa disso aqui, ó. Exemplo. Letra A fala em questões, já a letra B fala em quê? Em pontos, tá? Então, gente, bora fazer o seguinte. Bora por parte. Se não aparecer um, tem que ser o outro. Vamos lá. Por questões, eu tenho isso aqui, 5 questões de matemática. Quanto vale em porcentagem? Não sei, vou calcular. Questões, 40 questões ao todo. Quanto vale em porcentagem? Vale 100%, perdão. Vale 100%, tá? Então, se for por questões, a gente vai chegar na resposta aqui. Professor, e se não der certo aqui? A gente vai pela pontuação, tá? Então, vamos lá. Fica aqui, ó, 40 vezes x, que dá 40x, e 5 vezes 100, que dá quanto? 500, né? Aí é só passar o 40 dividindo. Vamos lá. 500 dividido por 40, tá certo até aí? Então, 500 por 40, agora, bora fazer um trabalho aqui de paciência, a gente já chega na resposta. Bora começar por aqui, cancelando zero, ó. Aí fica o quê? 50 dividido por 4, tá? Vamos lá. 5 por 4 dá 1, 1 vezes 4 dá 4, sobrando 1. Então, ainda baixa o zero aqui, ó, tá? 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, sobrando 2 ainda. E aí não tem o que baixar. Então, o que diz a regra? Quando você não tem mais elemento para baixar, né, do quociente, perdão, do dividendo, você inclui um zero e, ao mesmo tempo, inclui o quê? A vírgula. E aí você faz aqui, ó, 20 por 4, que dá quanto? Dá 5. E 5 vezes 4 vai dar 20, que é igual a quanto? Que é igual a 0. Pronto, fechou aqui. Vai dar 12,5% do quê? Das questões. Bora ver se tem essa alternativa. Bom, das questões aqui tem uma que fala 10%. Então não é essa. Essa fala de ponto, essa de ponto também não é. Tá aqui outra de questões. Bom, tá aqui. Essa fala exatamente o quê? 12,5% do total de quê? De questões. Então tá certo aqui para a letra D de dado. Para a letra D de dado, tá? Se fosse, vamos lá, dar uma dica, pode ser até um treino aí para vocês. Se fosse para pontos, eu tinha que dizer o seguinte, ó. 10 pontos está para x, assim como 100 pontos está para quê? Para 100%. E aí seria muito mais fácil responder, porque 100 para 100 é 10 para 10. Ficaria muito mais fácil chegar no resultado. Tranquilo? Tá aí a questão 3. E bora treinar mais um pouquinho, vamos lá. Tiago fará um churrasco para um grupo de 15 pessoas, incluindo ele mesmo. E, em seu planejamento, ele considerou que cada pessoa consumirá, em média, 450 gramas de carne. Como medida de segurança, ele comprará 20% a mais de carne do que realmente é necessário. Nestas condições, a quantidade de carne que Tiago comprará é igual a quanto? Bom, gente, aqui a gente vai passar algumas etapas para a gente poder chegar no valor que ele tem que comprar, tá? Então é o seguinte, ó, se uma pessoa vai consumir quanto? Uma pessoa vai consumir 450 gramas e são quantas? 15 pessoas. Então, gente, o total de carne, tá? O total de carne, atenção, total de carne, bem aqui ele fala, ó, sem a medida de segurança, o total de carne sem a medida de segurança
é só fazer isso aqui, ó, 15 vezes 450, tá? Então, eu vou ter aqui assim, ó, 15 vezes 450. E bora fazer conta, tá? Podemos até fazer direto, né? Sem ficar aqui fazendo toda essa anotação. Vamos lá. Pode pegar o 450 e multiplicar por quanto? Por 15. Isso vai me dar o total de carne sem a medida de segurança. Só um detalhe que é importante considerar, que essa carne aqui, ó, até aqui ela está medida em quê? Em gramas, tá? Importante levar em consideração. Então, vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vão 2. E 5 vezes 4, 20. Com mais 2, 22. Ok? Agora aqui, ó, uma vez qualquer coisa. É qualquer coisa, né? Porque uma vez qualquer valor ele vai se manter. Né? Olha só, uma vez 0 dá 0, uma vez 5 dá 5 e uma vez 4 dá 4. Resumindo, era só pegar o valor e repetir aqui embaixo, né? Então, bora somar. 0, 5, 7 e bem aqui 6. Logo, é preciso comprar 6.750 gramas de carne, tá? Reparem que a alternativa está em quilograma. Depois a gente entra nesse mérito aí do ajuste. Pessoal, é muito fácil você fechar esse complemento aqui. Por quê? Vamos lá. Vamos chamar de complemento. O que é o complemento, então, que na verdade é o que ele quer comprar como medida de quê? De segurança. É só fazer isso aqui, ó. 20%, olha lá, 20% do que é necessário, ou seja, o que é necessário é isso. Então, é 20%, atenção dessa preposição, 20% de 6.750 gramas, tá? Então, toda vez que você quer uma porcentagem de um valor, preste atenção nessa preposição, né? Porcentagem de um valor. Pega a porcentagem e multiplique por esse valor. Tranquilo? Vamos lembrar aqui, gente, que a porcentagem, ele pode representar dessa forma. O denominador o quê? Valendo 100. Tudo bem? Então, essa porcentagem saiu, ficou um 100 no denominador. Então, ficou 20% de 6.750. Aí, você vai pegar o 0 do 20, cancelar com 0 do 100. E aqui do lado, ó, 0 do 6.750 e cancelar com 0 do 10, que sobrou lá, ó. E agora, continua a continha. Só que no denominador não tem mais nada, né? Tem 1, acaba sendo desprezível. E aí você tem só essa continha, ó. 2 vezes 675. Então, bora fazer conta. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14 com mais 1, 15, vai 1. E 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. Ó. Então, ele vai ter que acrescentar mais o quê? 1.350 gramas. Logo, nestas condições, a quantidade de carne que Tiago comprará é igual a quanto? É só pegar aquilo que era realmente necessário, 6.750, e somar com 1.300 e o quê? E 50, tá? Vamos ver o que dá aqui, ó. Vai dar 0, 5 mais 5, 10, vai 1, com mais 7 vai dar o quê? 8, com mais 3, 11, vai 1, com mais 6, 7, mais 1, 8. Então, você precisa de 8.100 gramas, 8.100 gramas de carne. Olha, pela alternativa, se eu tivesse lá na prova, eu já chutaria bem aqui, porque é o único que parece, né, com resultado. Mas onde é que está a resposta adequada? O esqueminha aqui, gente, é o seguinte, tá? O esqueminha aqui é o seguinte. Olha só, bora lembrar que, vou anotar isso aqui para vocês. 1 quilograma vale 1.000 gramas. Então, se eu quero ir de quilograma para grama, eu multiplico por 1.000. Então, avança 3 casas. Se tivesse uma vírgula, avança 3 casas.
Mas se eu quero de grama para quilograma, ó, o meu 1000 vira 1, então ele volta 3 casas. Então é isso que vai acontecer aqui, ó, tá? Eu quero ir de grama para quilograma, então ele sai daqui, volta 3 casas, e aí eu posso escrevê-lo em quê? Em quilogramas. Então ele dá 8,1, seria 81,00, né, mas é desprezível, mais 8,1 quilograma. Então está aqui a solução, confirmando aquele chute, né? Confirmando o chute, então aí na letra E. Na verdade agora não é chute, é certeza. Tranquilo, gente? Fechou aí a questão 4 e vamos treinar. Tem mais questões aqui. Vamos lá. Vamos à questão 5, que diz assim: um capitalista resolveu diversificar seus investimentos. Aplicou 40% de seu capital na bolsa, com rendimento médio mensal de 5%. 35% de seu capital em títulos de governo, com rendimento médio mensal de 4%. E o restante em CDB, com rendimento médio mensal de 3,5%. Sua expectativa de renda média mensal de seus investimentos em porcentagem é de quanto então? Então, gente, não tem valor. Então aqui a gente diz que é uma porcentagem sobre uma porcentagem. Bora tentar organizar isso aqui da melhor maneira possível para você. Veja bem, primeiramente, ele aplicou o quê? Na bolsa. Na bolsa, quanto foi? Foi 40%. Tá? Depois, ele investiu em títulos do governo. Né? Investiu em títulos do governo. Ele investiu 35%. E o resto, ele investiu em quê? Em CDB. Então, lá em CDB, investiu o resto. Quem que é o resto aqui, ó? 40 mais 35 dá 75. Como é 100% todo dele, de 75 para 100 vai dar 25%. Tudo bem? Muito bem, então, gente. Agora é só observar o seguinte, que aqui nesses 40% ele vai ter um rendimento de quanto? De 5%. Que aqui no 35% ele vai ter um rendimento de quanto? De 4%. E que aqui no rendimento de 25%, que é o restante, ele vai ter rendimento de quanto? De 3%. Então eu falei ainda agora para vocês assim, quando você tem uma porcentagem de um valor, é só multiplicar. Então vamos entender aqui, porque aí vai valer para o resto, ó. O rendimento vai ser de 5% do que ele investiu. Então é 5% de quanto? De 40%, tá? Então é só multiplicar vezes 5% aqui, ó. Aí o outro, 4% do que ele investiu o quê? Em título do governo. Então é 4% do que ele investiu. Então é só multiplicar, ó, 4%, tá? E aqui, ó, 3,5% do que ele investiu em CDB. Então é 3,5% do que ele investiu, 3,5% de quê? De 25. E aí, gente, é fazer conta, tá? É fazer conta. Vamos lá, vou fazer um esqueminha aqui para a gente ver se trabalha menos, tá? Olha só, vamos fazer aqui embaixo. Eu vou pegar só aqui, ó, 40 e o 5. 40 vezes 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20. Então aqui vai dar 200. Vamos anotar aqui, 200%. Gente, isso aqui não é só um símbolo, ele é um número, ele é a razão centesimal. Então, olha lá o que eu estou fazendo, ó. Porcento. Depois a gente vai dar um resuminho nisso aí. A mesma coisa aqui no outro, ó. 35 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. Com mais 2 que foi
14. Então, aqui eu tenho 140%, tá? Aí o último é 25 vezes 3,5. Então, vou botar aqui assim, ó, 3,5 vezes 25. Vamos fazer conta. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3, 15. Com mais 2, 17. 2 vezes 5, 10. Aí empurra para lá, né? Começa de lá. E 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. E aí vai somar aqui, tá? Vamos lá. Vai dar, somando aqui, ó, vai dar 5, vai dar 7 e aqui vai dar 8, beleza? Só que tem uma casa decimal bem aqui, tudo bem? Então aqui dá 87,5%, tá? E aí, gente, isso aqui é o que ele vai obter, tá certo? Vai ser o rendimento, no caso, é o que ele vai obter, vai ser o rendimento dele mensal no conjunto dos investimentos. Então, para isso, basta você somar. E aí lembra, porcento, e aí vem bem aqui, ó, tá? Vou até melhorar bem aqui, dar uma arrumadinha, ó lá. Aqui tem um 5, aí a vírgula. 0 mais 0 mais 7, aí tem um 7. 0 mais 4 mais 8 dá 12, vai 1. Com mais 2, 3, mais 1, 4, ó, tá? Então, você tem 427,5%, tá? Olha lá, o que pode... Tira a vírgula aqui, o que pode parecer ali próximo de 427 aí? Né? Tirando a vírgula, é o 428, que é a letra E. Tudo bem. Mas vamos lá, eu já fiz isso no outro exemplo, Eu vou pegar agora e vou anotar 427,5 por 100%. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse porcento, por exemplo, e tirei, mas coloquei no lugar o 100, igual a gente fez no exemplo anterior. Né? Tirou a porcentagem, botou o 100 no denominador. O outro eu deixei porque o problema quer o resultado o quê? Em percentual, senão também colocaria outro 100 como denominador, tá? E dessa forma, gente, como eu estou dividindo por 100, eu tenho dois zeros, né, no 100. Então implica em voltar o quê? 2 casas decimais. Então voltando 2, fica depois do 4, ó. Então fica 4,275%, que dentro das alternativas, por arredondamento, ele optou lá em 4,28%. Ó. Era 27,5%, arredondou para quanto? Para 28%. Então, confirmando aí para vocês, marcamos aqui a letra E como alternativa correta. Muito boa questão, né? Pouquinho trabalhosa, mas muito importante, questão da FADESP aí, direcionada aí para o teu concurso. Beleza, pessoal? Bom, quero agradecer, né? Vocês chegaram até aqui. Aproveito aqui para informar o nosso site, né? Vejam lá, tem alguns materiais disponíveis lá para você poder adquirir. E siga a gente também no Instagram, tá? Chega lá e segue a gente, porque de vez em quando lá também a gente coloca material direcionado para concurso e também divulgação de editais de concurso, ou seja, mostrando para vocês as oportunidades aí, né, que estão aparecendo. Beleza, gente? Muito obrigado, então, e até uma próxima vez. Mantenha os estudos que a vaga vem.